Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia Guiar, eu sou aluna do curso de Letras na modalidade EAD na Universidade Anhembi Morumbi. Esse é um projeto de extensão da disciplina Estágio, tá? Nosso foco aqui é conversar com o pessoal do Fundamental 2, eu escolhi a galerinha do sexto ano. Ah, a gente vai usar a BNCC, né, nossa Base Nacional Comum Curricular. A nossa aula vai ter uma duração de 1 hora e nós vamos conversar sobre língua e linguagem, variedades linguísticas e tipos e gêneros textuais. Vem comigo? Gente, tudo bem? Então, estamos aqui para falar sobre língua e linguagem. Vamos começar então com língua? Língua, né? O que é língua? Língua é um sistema, né? Um sistema bem organizado, um sistema complexo, bem organizado. É só a gente pensar na nossa língua portuguesa. Todo dia nós usamos um código verbal para nos comunicar. E ele precisa ter regras, senão, vamos supor, se você falar uma coisa tipo bola, cachorro, pimenta, horizonte, socorro, ele não vai dizer exatamente alguma coisa, você não vai transmitir uma mensagem, né? Porque essas palavras estão soltas. Isso é uma propriedade da língua. Ter organização, ter unicidade, ter complexidade, mas, sobretudo, ela ter essa propriedade de ser organizada para auxiliar a comunicação, para auxiliar na transmissão de uma ideia, na transmissão de um pensamento, para você chegar e dizer alguma coisa e ser compreendido. A língua é também o que chamamos de idioma, né? Nós falamos a língua portuguesa, outros países falam outras línguas, como o inglês, por exemplo, e todos eles partem dessa premissa de ter um sistema organizado que orienta a língua para ajudar na comunicação, né? Então, todas as línguas possuem esse sistema regrado, esse sistema complexo que organiza a fala, a escrita. Se prestarmos atenção no inglês, por exemplo, muitas vezes o adjetivo vem antes do substantivo. Daí, imediatamente a gente pensa: caramba, é diferente do português, porque essa é uma regra da língua inglesa. Então, cada língua tem as suas propriedades, né, as suas particularidades, e isso é que faz cada língua ser tão própria, tão complexa como a nossa. Nós podemos reconhecer naturalmente quais são as regras da nossa língua. Nós absorvemos a nossa língua desde que nascemos, e aí, quando você se depara com outra língua, você imediatamente, sem que haja necessidade de estudos, de aprofundamento, imediatamente você percebe as diferenças, né? Porque cada língua tem sua identidade, suas particularidades, suas regras. Essas regras tão específicas, elas têm que estar organizadas em algum lugar, para a gente poder acessar essas regras e passar a estudá-las, compreendê-las, não é? E aplicá-las. E aí vem aquilo que as pessoas, né, que os alunos têm tanto medo, que é a nossa amada gramática. A gramática, ela tem obrigação de conter todas essas regrinhas, toda essa organicidade da língua. Mas é importante também que para que a gente domine a nossa língua, a gente procure ter o máximo de conhecimento possível da nossa língua através, por exemplo, de leitura. A gente tem que se agradar da língua, a gente tem que se apaixonar pela língua, a gente tem que prestar atenção, ouvir de verdade a língua. E aí você vai ver que não é tão complexo, não é assim tão difícil compreendê-la. Ao tomar contato
com a língua, com essas regras, né, a gente começa a prestar atenção nesses mecanismos, né? Quando a gente aprende o que é o substantivo, o que é o adjetivo, o que é o verbo, como que ele se organiza na frase, né? A gente começa a compreender melhor a língua. Esse sistema, ele dá pra gente a capacidade de falar com mais propriedade e, por exemplo, ao tomar contato com um diálogo, seja ele quando alguém está te dizendo alguma coisa, né, a comunicação oral, como também quando você lê alguma coisa, quando você vê algo que te comunica, que você possa compreender. É através do entendimento dos mecanismos da língua que estão ali explicadinhos na gramática que a gente consegue dominar a nossa língua, compreender e poder se comunicar melhor. No Brasil, como sabemos, a nossa língua oficial é a língua portuguesa, que nós herdamos, sim, nós herdamos, porque o Brasil foi colonizado por Portugal, eu sei que todo mundo sabe disso, né? E a língua portuguesa vem aí dos portugueses que herdaram isso do latim. Do latim original, teve uma variação, que foi o latim vulgar, que veio conceber a língua portuguesa como nós conhecemos. E a língua portuguesa que nós falamos aqui é bastante diferente da língua portuguesa falada em Portugal. E a nossa língua portuguesa é falada em outros países também. Tanto é que em 2009 houve o acordo ortográfico, né, que tentou ali regular algumas regras da língua, mas independente das regras, ainda assim há particularidades. Então a língua é esse mecanismo que tem sim suas regras próprias para que todos nós possamos nos compreender, mas que também produz particularidades, singularidades bastante interessantes e importantes. E já que estamos falando em língua oficial do Brasil, que é a língua portuguesa, é importante a gente dizer que existe uma segunda língua oficial aqui no Brasil, que é a língua brasileira de sinais, Libras, né? Que tem suas características próprias, que tem suas regras próprias. Olha, gente, não adianta a gente pensar que aprender A, né, B, C, aprender as letrinhas, a gente vai conseguir se comunicar, não. A língua brasileira de sinais, Libras, tem um sistema bastante complexo, assim como a nossa língua portuguesa, e para comunicar-se através da Libras é preciso estudo. E sabe o que quer dizer tudo isso? Quer dizer, quer falar sobre o segundo tópico, que é linguagem. Sim, porque essas outras formas de nos comunicar, quando você usa um desenho, a dança é uma linguagem, a música é uma linguagem, a arte, um quadro, uma pintura, um artesanato, uma obra de arte, sabe, uma escultura, transmite uma mensagem, está te dizendo alguma coisa, né? Existem músicas, por exemplo, mesmo que você não conheça uma outra língua, às vezes você escuta uma música que você não compreende a letra, mas a música te toca. Ou ela te deixa muito feliz, ou ela te deixa melancólica. Essas são linguagens. Muitas vezes a linguagem é chamada de mecanismo de transmissão, porque é um mecanismo de transmissão de informação. E às vezes a coisa até é subliminar, mas você entende. Existem certos padrões que são que acabam sendo absorvidos, né, organicamente na sociedade. Como, por exemplo, vamos supor, quando você vai ao teatro ou ao cinema, vamos falar de cinema. Quando você vai ao cinema, o que você sabe? Você sabe que ali você tem que desligar o celular, porque se fizer barulho vai atrapalhar a pessoa que está ao lado. Você não pode fumar em ambiente fechado, você não pode ficar batendo papo, conversando, porque você vai atrapalhar a pessoa que está querendo ouvir, prestar atenção no filme. Então esse código que está assim, né, no subconsciente, né, que você já entendeu, que organicamente você entendeu, ele
aquela sala, aquele ambiente, ele está te comunicando algo. Ao entrar ali, existe uma comunicação. Foi usado um mecanismo de transmissão de comunicação que todos nós podemos entender, né? Então, assim, poderia citar aqui diversas situações, né? Então, mas é importante entender, olha, a mensagem que tem na camisa, né? Às vezes você coloca uma frase na sua camisa, você está dizendo algo, né? Muitas vezes, a maneira como você se veste, né? Por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego, você tem uma forma de se conduzir, né? Uma forma de dizer. Então, você quer passar uma mensagem, então você se veste de tal maneira, né? O teu linguajar, a tua forma de dizer as coisas também fica um pouco mais formal, né? Enquanto que em casa, com os amigos, você usa mais gírias, né? Uma linguagem mais coloquial. Quando você vai numa entrevista de emprego, por exemplo, você muda, né, essa forma de se comunicar. Então, essas são linguagens que nós utilizamos no dia a dia. A linguagem que é feita através do telefone é diferente, a linguagem que você vai na internet, nas redes sociais é diferente, a linguagem que você usa ao sair de casa para ir ou ao supermercado, ou à balada, ou à escola, enfim, a depender do seu objetivo, você vai se comportar de determinada maneira que antes de você dizer alguma coisa, antes de você usar a situação verbal, né, o artifício, o mecanismo verbal de dizer claramente alguma coisa, a tua postura, a tua vestimenta, a tua forma de se comportar já fala antes de você. São as linguagens que nós utilizamos no nosso dia a dia. Uma particularidade, uma singularidade, talvez assim, interessante, uma propriedade da comunicação também interessante, é que a língua que você utiliza para fazer uma comunicação ou o tipo de linguagem que você usa, ela vai ser sempre compreendida a partir de um contexto, né? Que é o que eu estava falando, se você está na praia, se você está numa entrevista de emprego, esses são contextos, né? Às vezes você pode dizer a mesma coisa e dentro do contexto ela quer dizer outra. Por exemplo, você pode dizer assim, ok, né? Então vamos supor que você está num ambiente super positivo e alguém está te dizendo alguma coisa e você está concordando com aquela pessoa e você diz assim, legal, ok, ok. E aí, em uma outra situação qualquer, você tá, na verdade, duvidando, né, do que aquela pessoa está dizendo, você não está muito de acordo, e a pessoa está falando para você e você diz, aham, ok. Entendeu? É a mesma palavra, mas assim, a depender do contexto, é, diz outra coisa completamente diferente. Então, essas formas de comunicação também elas estão condicionadas aos contextos de comunicação, né? Então, assim, nós temos a comunicação verbal, que é aquela através de palavras, que tanto pode ser oral, como eu estou aqui falando com vocês agora, quanto ela pode ser escrita. Então, verbal, ela pressupõe palavras, né? As palavras escritas ou ditas, né? Faladas. E tem essa outra forma de comunicação, que é a não verbal, que são todas essas outras formas de se comunicar, né? Antigamente, os gracejos, né? As pessoas faziam serenatas nas janelas, os rapazes faziam serenatas na janela das mocinhas, e aí a gente já sabia, né? A mocinha já sabia que aquele rapaz estava interessado por ela. Então, a música era a forma de transmitir, a serenata era a forma de transmitir, né? A mensagem. Fogueiras, né, eram usadas pelos índios, né, fazer fumaça para transmitir uma mensagem também. E aí, não esqueçam sempre que tem linguagem verbal, linguagem não verbal. Verbal, palavras escritas ou faladas, linguagem não verbal são todas essas outras formas de comunicação e todas elas perpassam por um contexto, por uma situação que ajudam, né, que transportam essas mensagens e ajudam na compreensão da mensagem. Fala assim, tem a verbal e não verbal e de repente passa a ideia de que uma não conversa com a outra, né? Não, elas duas não podem acontecer. E podem, tá? Lembra quando eu falei atrás do exemplo da placa na estrada, que tem obras à frente? Então ali tem a linguagem
verbal, está escrito, mas tem um desenho que é a linguagem não verbal, o sinal, aquela imagem que transmite aquela mensagem. Então, por exemplo, quando está escrito só numa placa, pare, é só a linguagem verbal. Quando tem só o sinal de trânsito, por exemplo, é a linguagem não verbal. Mas quando você tem uma placa que tem a parte escrita e um desenho, você une os dois. Então, a gente pode sempre misturar. Hoje, nas linguagens digitais, por exemplo, os aplicativos de mensagem, por exemplo, o WhatsApp, vocês digitam um pouquinho palavras, aí você já responde com emoji, né, querendo dar uma gargalhada, ou então dizer que sente um afeto, né, um carinho para a pessoa, já coloca um emojizinho com coração. Aí você não quer, é muito comprido o que você quer dizer, é muito longo o que você quer dizer, a mensagem que você quer transmitir, aí você não vai digitar tudo aquilo, você, ai, vou mandar um áudio. Aí você já usa, né, o áudio, que também é verbal, mas já é oral, já usa um suporte diferente, né, que você tem a digitação, aí depois você já tem o áudio, você usa a capacidade de captação de som daquele equipamento, e aí já é um outro suporte que você transmite também a linguagem de outra maneira. E você pode colocar uma música também, você quer transmitir um vídeo, você quer passar uma fotografia. Então essas formas de linguagem, elas podem caminhar, podem e devem caminhar juntas. Então a língua e a linguagem, principalmente a linguagem aí, porque a gente usa a língua para transmitir a mensagem através de linguagens diferentes, né? A gente usa, a depender do contexto, uma forma diferente de se comunicar. Então, resumão, língua refere-se a regras que estão ali guardadinhas na gramática, que ajudam a gente a compreender, a conhecer melhor a nossa língua, a dominar, e aí com isso a gente pode comunicar melhor uma mensagem que a gente queira passar, a gente vai chegar com certeza mais longe compreendendo a nossa língua na sua amplitude, e a gramática ela guarda todas essas regrinhas, né? Então, a língua é isso, é o idioma que nós falamos, é a língua portuguesa, né? Esse sistema regrado que faz a nossa língua ser a nossa língua, o nosso verbo, o nosso substantivo, o nosso adjetivo, o nosso pronome, né? A nossa forma de organizar as frases, a maneira como diz, esta menina é bonita, né? Por que a gente organiza a frase desse jeito? Ali está guardadinho, ali na gramática estão guardadinhas todas essas informações, todas essas complexidades e essas simplicidades também da língua, essa forma única da língua portuguesa de ser. E a linguagem é tudo que comunica. Tudo, simples assim, tudo que comunica, toda forma que você usar, todo meio de expressão que você usar é linguagem. Muito bem, vamos falar sobre variedades linguísticas. E olhem só essa palavrinha, variedades linguísticas. Que quer dizer o quê? Sim, que nós temos uma variedade, uma complexidade, uma diversidade na maneira que nós nos comunicamos aqui, em todo o território brasileiro. São tantas as variedades, gente, que a gente se perde, porque é interessante ver que, por exemplo, no Nordeste, de um estado para o outro, existem diferenças linguísticas, né? Existem variedades linguísticas. No Sul, a mesma coisa, né? Então, assim, tem coisas que são muito particulares. Você chega em determinadas regiões do país que eles dizem determinadas coisas que você não vai saber o que é. Então, a cantiga, o modo de falar, essas expressões regionais, essas particularidades linguísticas de cada região do país são essas variedades linguísticas e são imensas, porque o Brasil tem uma extensão territorial enorme e nós fomos colonizados por Portugal, mas aí também fomos assim um berço assim que recebeu assim várias nações, então várias culturas, né, aportaram aqui e acabaram fazendo morada aqui no nosso chão. Então a gente tem uma diversidade tremenda, né, de variedades linguísticas trazidas por essas línguas
que vieram todas assim com essas pessoas que aportaram aqui no nosso país e deram continuidade às suas vidas, às suas famílias aqui, né? E aí, como são muitas as variedades, a gente vai tentar organizar algumas dessas ideias para a gente compreender direitinho como elas funcionam. E uma das primeiras variedades que a gente percebe é a variedade regional. O que quer dizer isso? No Sudeste, como os meios de comunicação estavam fixados aqui, então os jornalistas, né, a teledramaturgia, né, as novelas, os seriados, enfim, tudo que era produzido eram produzidos no Sudeste. Então, como essa produção era espalhada para todo o país, né, ela era distribuída para todo o país, acabava que tinha-se uma ideia de que aquela forma de falar, aquele ritmo, aquela musicalidade, as expressões verbais usadas pelas pessoas do Sudeste eram as corretas, era a forma certa de falar. Mas o que a gente concluiu, né? O que é possível concluir? É que não existe uma forma certa de falar. Existe uma regra padrão, né? Uma norma culta, uma regra padrão que a gente pode encontrar dentro da gramática, e ela ajuda a que todos nós possamos ter uma comunicação para que nós possamos nos entender, né? Que a mensagem seja passada. Mas isso não quer dizer que ao usar uma gíria, um ritmo diferente, uma musicalidade diferente de fala, por exemplo, se você chama ou mexerica ou tangerina, né? Ou você chama mandioca, ou macaxeira ou aipim, que uma esteja errada e outra certa. Não, todas comunicam, todas são formas de nomear, não é? De dizer, de falar sobre alguma coisa. Então, existia uma predominância, ainda há, mas hoje bem mais diminuída, de que a maneira de falar, né, o jeito certo de falar era o do Sudeste, né? Então o Nordeste, com toda a sua riqueza cultural, porque, gente, olha, variedade regional é também cultural, né? E isso, naturalmente, a gente fala de riqueza de povos, né? E quando você fala de cultura, você está falando da história, né? De povo, de famílias, de, de lutas, né? Que foram travadas por grupos de pessoas que construíram, né? Uma história, que construíram uma cidade, que transformaram a vida delas próprias, das outras, do país. Né? Então você não tem como ignorar e você também não tem como diminuir o valor. Né? Então as diferenças regionais são aquelas particularidades da língua de cada região. Algumas regiões usam o tu, mas aí até já está sendo aceito dentro do país o uso do tu sem a forma padrão da conjugação verbal, já se aceita de alguma maneira, pelo menos na fala, né? Então, ao invés de dizer, por exemplo, tu vais, a pessoa fala tu vai. No Nordeste é usado muito isso, né? Mas algumas regiões do sul do país também, que onde era muito usual, muito preeminente o uso do tu, uh, às vezes a forma mais formal, mais padrão, foi se perdendo também e essa conjugação não é tão mais usada assim, né? Então, essa forma, né, de comunicar, essa forma de dizer, essa forma de pronunciar, né, particular de cada região é que faz a chamada a variedade linguística regional. Daí outra variedade é a variedade social, que aí diz respeito à questão de alfabetização das pessoas, né, que algumas pessoas têm acesso à escola, mais ou menos, e às vezes mesmo tendo acesso à escola, tem uma série de dificuldades sociais em casa, né,
às vezes dificuldades financeiras mesmo, então mesmo a criança às vezes vai para a escola por causa da merenda, né, por causa do alimento, e algumas crianças não são estimuladas a estudar, ou mesmo quando elas são estimuladas, às vezes elas não têm a força, né, a energia, é, acham muito difícil, aí não conseguem lidar com aquela dificuldade, enfim, existe aí, é bem complexo o assunto, mas a verdade é, a variedade linguística social diz respeito a essas diferenças que são dadas pelo contexto social, né? Onde a pessoa vive, como ela vive, qual é a situação financeira da família, se ela tem acesso ou não à escola. Então, aí a gente se pergunta o seguinte: como assim que a gente nasce, a gente começa a ter contato com a língua? Então, por exemplo, se teu pai fala de uma determinada maneira, se a sua mãe, os seus primos, seus coleguinhas, os amigos, as pessoas da rua falam de determinada maneira, você vai ouvindo e você vai assimilando e você vai repetindo. Então, a gente não percebe ao dizer, ao falar oralmente, a gente não percebe as regras da língua. A gente não percebe que quando está falando, estamos falando um verbo, um adjetivo, um substantivo. E mesmo assim, a gente consegue comunicar, né? Então, o falar diferente, o não seguir as regras, a regra padrão, a norma culta, etc e tal, não quer dizer que você não vai conseguir se comunicar. Sim, ela vai impor algumas dificuldades sociais para você, e isso ainda mais quando adulto, quando você for procurar um emprego, né? Se você não tiver um domínio, então provavelmente isso vai influenciar no tipo de trabalho que você vai conseguir, na sua remuneração, né? Então é isso, variedade linguística social. Agora a gente vai falar sobre variedade linguística histórica. Sim, porque lembra quando eu falei lá no início que a nossa língua portuguesa veio se modificando, que ela veio variando, né, que ela vem sofrendo mutações e tal? É isso. No decorrer, né, das décadas, dos séculos, da nossa vivência em sociedade, a nossa língua ela se transforma, porque a língua é viva, né, como eu já citei anteriormente, e de acordo com os acontecimentos sociais, ela sofre também ah, modificações, né? Ela vai apreendendo a realidade que existe à volta e a gente vai adequando a nossa fala. Então, sei lá, vamos falar de gírias, né? Quando a gente vê uma música antiga que tem uma expressão que a gente não reconhece ou lê um livro antigo. Então, por exemplo, sei lá, quando você está falando, não sei se alguém na adolescência, hoje no sexto ano, já ouviu falar da Jovem Guarda, né, da época do rock and roll, mas em algum momento da vida vocês vão ouvir falar, não é? E aí, tem expressões como, ó, que broto legal. O que é um broto legal? Broto pode ser algumas coisas, né? Por exemplo, um broto de uma planta, né? Mas o broto legal naquela época era uma menina bonita, uma menina interessante, uma menina pelo qual o rapaz estava interessado, né? Então, eu uso aqui alguma expressão que hoje em dia não é tão mais usual, mas eu uso bastante assim, caramba, né? Que é essa expressão que quer dizer entusiasmo, que quer dizer surpresa, que quer dizer espanto sobre alguma coisa, mas que quer, né, dizer assim, que legal, né, também. Então existe essa expressão é, que, mas que está perdendo o uso. Então ela daqui a pouco vai fazer parte de uma época, né, de algumas gerações passadas e não vai fazer mais parte de uma geração futura, próxima aí, já já, né? E com certeza na escola você já deve ter ouvido falar de uma expressão que se dizia de vossa mercê. Vossa mercê era antigamente o que hoje a gente usa como você. E que até já está sendo aceito o C. Você viu o que aconteceu, né? A gente vai diminuindo tanto. As pessoas têm preguiça de falar o você e já falam C. Você viu, ao invés de você viu. Mas isso também já foi vossa mercê. Pois é. Então essas são as
variedades linguísticas históricas ao passar do tempo, ao passar dos séculos, das décadas, à medida que a sociedade se transforma, a língua também se transforma, a língua também adquire particularidades próprias da época, das gerações que estão vivendo naquela contemporaneidade. Algumas expressões, elas permanecem, outras se transformam e algumas desaparecem, somem, não são mais usuais, não é? Muitas vezes a grande dificuldade que os jovens sentem ao ler um livro de literatura nas escolas, né, do romantismo, enfim, pegar um livro de Machado de Assis, por exemplo, é que ali estão muias expressões que não usamos mais. Então, o jovem se depara com aquela linguagem, com aquela palavra ali, e ele não consegue compreender a mensagem porque não conhece aquela palavra, porque ela já não está mais viva entre nós, ela está só lá nos livros. Mas são palavras que já existiram, que foram importantes, que fizeram parte da nossa história, que construíram isso que nós somos hoje, não é? E que ajuda também a construir o nosso futuro. Então, não são menos importantes por não estarem sendo mais usadas, né? Elas estão lá na nossa literatura, nos livros dos nossos clássicos, dos nossos autores maravilhosos. Então, importante que respeitemo-las. Uma outra variedade linguística é a variedade situacional, né? Que, pelo próprio nome diz, vai de encontro à situação que você está vivendo, né? Então, ela mais do que nunca, ela diz respeito a um contexto que você está vivendo, um tipo de linguagem, uma forma de se comunicar de acordo ao seu contexto, do lugar onde você está, né? Então, vamos supor assim, você está num hospital. Em um hospital, existe toda uma dinâmica própria do hospital. Os médicos, quando vão falar, eles usam termos que são muito próprios deles, que muitas vezes são totalmente desconhecidos para a gente, né? Então, esse contexto é próprio daquele ambiente, do médico, do enfermeiro, do paciente, que acaba muitas vezes tendo que aprender determinadas nomenclaturas, né? Técnicas que existem ali, procedimentos que estão sendo feitos nele, que de acordo por aquela situação, ele acaba tendo que vivenciar e compreender, né? Então, vamos supor, se você está em casa é um ambiente completamente informal, então, se você quiser ficar descalço, você fica, a maneira de você se dirigir, falar, o uso, né, de palavras, de gírias, de apelidos, né, mais carinhosos, com uma pessoa mais próxima, mais querida. É uma maneira tão própria, tão singular, aquela que a gente tem no nosso lar, que é difícil a gente transpor aquilo para um outro ambiente. Evidentemente, existem ambientes bem próximos que a gente também se sente muito à vontade e menos formal, que é, por exemplo, com os colegas, você está no cinema, numa praça, numa quadra, assistindo um jogo de vôlei, por exemplo, né? Advogados, você está num tribunal, ou você está conversando com advogados sobre determinado assunto, então ali existe em todo lugar já próprio de leis, né? Como eu disse, medicina também é outro, a área de tecnologia, então tem uma nomenclatura toda muito própria dela. Essa é a variedade linguística situacional. A gente vai falar de uma propriedade, né, de uma característica que é o dialeto, né? Então, toda essa transformação, essa coisa que a língua passa, existe uma construção que é feita através dos tempos também, e através de situações, e através de cultura, e através da sociedade, que reúne aspectos tão importantes em determinadas regiões, que elas criam dentro de um lugar, de um país que falam uma língua, um dialeto particular, que é uma variação daquela língua principal. Por exemplo, a nossa língua portuguesa,
Eu falava antes que a nossa língua portuguesa é uma variação do latim vulgar, que já foi uma variação do latim falado no Império Romano. Então, lá no Império Romano, a língua oficial, a língua principal era o latim. E aí, um contingente grande de pessoas foi absorvendo e dominando essa forma de dizer, de expressar, de se comunicar, e acabou criando o que foi depois concebido como latim vulgar. E foi desse latim vulgar que nasceu a nossa língua portuguesa. E quando a gente recebeu a língua portuguesa, ela tinha características muito próprias que, com o passar dos anos, se modificou ao ponto de hoje alguns linguistas falarem que existe uma língua portuguesa brasileira. E aí, falando dessas particularidades, aí existe uma diferenciação que a gente denomina como socioleto, né? E a socioleto médicos, advogados, cientistas, o pessoal da área de tecnologia, eles têm um linguajar, eles têm termos, eles têm muito próprio deles. Então, assim, enquanto o dialeto se traduz, né, se compromete com um grupo maior de pessoas, né, de uma região muito maior, o socioleto ele diz respeito a grupos muito específicos, grupos profissionais, como eu citei, de advogados ou de cientistas, né, do pessoal de tecnologia. Então, é interessante falar do socioleto, né, que são essas linguagens muito próprias de determinados pequenos grupos, né, grupos que fazem parte de um contexto, de um cotidiano em comum deles, né? Conhecimentos, aptidões, profissões, maneirismos, né, próprios de um determinado grupo. E aí nós temos também a gíria. A gíria, ela é um pouco essa coisa que é característica muitas vezes de uma época, de um grupo de pessoas, é, e que ela muda com o passar do tempo, né? Então, por exemplo, existia uma gíria própria da geração da década de 50, de 60, assim como existe uma gíria própria dessa geração que está vivendo hoje. E também gíria é muito usada por jovens, né? É um jeito de dizer as coisas que geralmente é ali protagonizado pelos jovens, pelos adolescentes e tal. Muito bem. E aí toda essa variação, toda essa riqueza maravilhosa. E agora a gente falar de uma coisa um pouquinho mais normativa, que não é tão solta, que não é tão leve, que é a norma padrão. E que algumas pessoas não gostam muito, né? Falar na gramática fica muito de medo, porque português é muito difícil. A gente ouve a todo instante. Mas a norma padrão, as regras, a sistematização da língua que está contida na gramática, ela é muito importante. É importante porque a compreensão dessa norma, a compreensão desse sistema, a maneira como ele foi normatizado, a maneira como a nossa língua está organizada, é que permite que a gente se comunique, que a gente se entenda. Perceba que se cada pessoa falasse ao seu modo, ao seu jeito, se houvesse uma língua portuguesa para cada um, como nós iríamos nos compreender, né? Então a norma padrão, ela, ao invés de ser essa coisa rígida, como todo mundo enxerga, ela é sim complexa, mas ela é muito necessária e ela é importante e ela é que consegue transcender essa diversidade toda da nossa língua. Bom, e aí eu vou enfatizar que existe a norma padrão, existe, é necessário aprender as regras, a sistematização da língua, sim, é necessário, mas é importante compreender que essas variedades todas, variedades sociais, as históricas, as regionais, as situacionais, as gírias, os dialetos, os socioletos, tudo isso é uma dinâmica da língua. O dia a dia, os nossos contextos sociais, os nossos contextos de vidas, eles dão complexidade, eles enriquecem a nossa língua. Então, quando alguém fala diferente da gente, não quer dizer que a pessoa fale
certo ou errado, e que nós falemos certo ou errado. Simplesmente quer dizer que é uma característica própria daquela fala, daquela pessoa, pelo contexto de vida daquela pessoa, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso citar o preconceito linguístico. Fala-se bastante de preconceito linguístico, que é quando você não respeita a forma que o outro fala. Eu citei em outro momento que, embora as pessoas falem diferentes, de diferentes maneiras, sim, às vezes com uma regra, não usando o plural, não fazendo uma conjugação verbal, como nós vai, por exemplo, você compreende o que a pessoa está dizendo. Ela está se comunicando, ela passa a mensagem. Mas é evidente que é preciso obedecermos uma norma padrão, porque ao ler um documento jurídico, a gente precisa ter essa compreensão para poder compreender esse documento jurídico. Quando você está no campo profissional também, para escrever um texto, para encaminhar uma mensagem, para comunicar-se com um colega de trabalho, é necessário que haja aí uma comunicação um pouquinho mais voltada para o formal, não tão formal, mas algumas profissões sim exigem, mas outras nem tanto. Mas a informalidade, de modo geral, ela cabe em alguns contextos e em alguns acontecimentos da vida da gente. Mas nós pessoas comuns, não podemos nos colocar, né, diante do outro de forma preconceituosa, pelo padrão de fala dele, pelo padrão de vida dele. Continuando a falar sobre nossa língua, linguagem, comunicação, agora a gente vai falar sobre tipos de textos, tipos e gêneros textuais, certo? Então, assim, olha, tem uma infinidade de textos circulando na nossa sociedade e a gente precisa reconhecer mais ou menos a sistemática, né, o formato de cada um deles, para a gente poder escrever, né, se apropriar desses textos, então, tanto para produzir textos quanto para entendê-los, né, para lê-los com maior qualidade. É importante entender que existem uma tipologia textual, né, tipos de textos, e existem os gêneros textuais. Quando nós estamos falando de tipos textuais, tipologias textuais, nós estamos falando de 5. Existem 5 modelos que são definidos por características verbais, estilísticas e semânticas. E essas tipologias, elas podem estar presentes em vários gêneros textuais. Por isso a gente precisa entender essa demarcação desses 5 tipos textuais, para a gente poder desenvolver melhor, compreender, identificar, assim que a gente tomar contato com esses textos. A narração, ela tem uma propriedade, ela se caracteriza por ser uma contação de história, né? E uma das características principais é que existe um narrador. Então, esse narrador, ele pode estar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. A primeira pessoa, o narrador, ele está dentro da história, ele está vivendo a história. Então, a gente costuma dizer que ele é o narrador personagem. E o que está em terceira pessoa, ele é um observador, né? Ele está enxergando de fora, ele está vendo. Então, ele não sabe tudo o que se passa, né? Ele enxerga alguns fatos daquilo que acontece. Então, a não ser que um personagem conte para outro o que aconteceu, aquele narrador em terceira pessoa, ele não sabe. Ele precisa que algum personagem conte aquilo para ele, para a gente, para poder ficar caracterizado aí. Mas, de qualquer maneira, a narração, ao contar uma história, ela precisa ter um início, um meio e um fim. Pode estar embolado, assim, a, a, a sequência desses fatos, mas precisa ter início, meio e fim, né? Precisa ter um enredo. A terceira característica é um conflito, né? Então tem que ter um acontecimento, tem que ter um ápice, tem que ter um conflito, tem que ter uma solução de problema aí para se justificar a narração desse fato, desse acontecimento. Então, narrativa, características básicas que estão ali, né? Primeiro tem o narrador, que ele pode estar em primeira ou em terceira pessoa. Primeira pessoa é o narrador personagem, ele está dentro da história. E o segundo narrador, em terceira pessoa, é o observador, ele observa de fora, ele conta a história, tá? Depois tem que ter um enredo,
né? Ter aquela coisa do início, meio e fim, e também tem que ter um conflito, né? Tem que ter um problema. Segundo tipo, descrição. Uma característica própria da descrição é a observação. Você vai observar e você vai relatar. Você pode enumerar características. Então, assim, você observa e você descreve aquilo de forma objetiva ou subjetiva. A observação objetiva, assim, não há como ter dúvida a respeito daquilo que está sendo descrito. Então, você enumera, você observa aquilo que você está constatando, aquilo que você está vendo. Isso é uma observação objetiva, né? Não é um simples achismo. A subjetiva é quando você descreve mais características psicológicas, né? A dissertação é a principal característica é a defesa de uma tese. Então você vai argumentar sobre alguma coisa. Evidentemente, quando você argumenta, você precisa citar fatos, citar, por exemplo, autores que corroborem uma tese que você está defendendo. Você precisa ter uma sequência muito embasada de dados muito organizada. A dissertação é um tipo de texto muito usual, muito presente na nossa vida. Os textos injuntivos. Os textos injuntivos, eles têm um caráter instrucional. Então, por exemplo, a receita de bolo, né, a bula de remédio, o manual de instrução. Eles têm a função de instruir, de aconselhar, de orientar o leitor. Então, uma receita de bolo, né? Então, por exemplo, acrescente massa, mexa, unte a forma. Então, os verbos, eles são verbos de comando, né? Então, eles estão te instruindo, eles estão te orientando, eles estão te aconselhando a tomar determinadas ações. E aí tem a tipologia, né, o tipo textual expositivo. Esse texto é aquele assim, onde você foi lá e você teve que pesquisar, você teve que se aprofundar no assunto. E aí você vai expor, né, aquele tema. Então, assim, são textos muito característicos, por exemplo, de seminário, né, de apresentações na escola, na universidade. O suporte é um local, é um espaço onde nós encontramos os textos. No dia a dia a gente tem diversos exemplos, e aí é muito variado, porque vamos supor assim, uma revista ela tem diversos tipos de textos, né? Diversos gêneros. A gente encontra reportagem, notícia, horóscopo, tirinhas, a gente tem classificado, a gente tem receita, uma quantidade enorme de gêneros, né, textuais. E então o suporte são esses lugares, um outdoor, né, a fachada de um prédio, um muro, os livros, as revistas, as tuas redes sociais. São todos esses espaços, esses locais onde eles abrigam, onde os textos estão presentes, onde eles são colocados. E o que é o domínio? O domínio é aquela coisa mais restrita de um tipo. Por exemplo, uma revista jurídica, ela vai ali encontrar somente textos jurídicos. Então, existe um domínio da temática jurídica. Então, sei lá, um site ou uma revista também no campo da medicina. Domínio científico, médico, jurídico, de arquitetura, né? De artesanato, de culinária. Então, os domínios são esses temas mais fechados, né, onde eles estão mais enquadrados, eles lidam com uma temática. Ou seja, são textos que têm características temáticas, semânticas, conceituais muito próximas. Eles nascem de uma forma muito interessante por uma necessidade social, né? Então,
a cada caminhar, a cada passo que a humanidade dá, a cada transformação que ocorre, gera uma necessidade, né, de novos gêneros textuais. Então é importante perceber que os gêneros são inúmeros, diversos, eles são esses modelos de textos que existem dentro dos vários suportes que a gente tem na sociedade. Eles se utilizam das tipologias para se expressar, né? Então, qualquer gênero que você encontrar, um e-mail, um anúncio, um poema, uma reportagem, né, um classificados, a receita culinária, todos esses gêneros textuais, eles vão se utilizar de alguma tipologia para poder organizar a ideia, a mensagem que ele quer passar. Vamos lá, vamos falar de um tipo de gênero, por exemplo, a crônica, né? Que a crônica é narrar um fato cotidiano, né? Será que então a crônica ela só se enquadra na tipologia narrativa? Não, porque uma crônica ela pode descrever o fato, né? Então, dentro daquele texto da crônica, vamos supor que ele tenha acontecido na praia. Então, aquele autor, ao descrever o ambiente onde aquele fato aconteceu, onde ele está narrando a história que aconteceu, ele vai descrever o local onde aquele acontecimento ocorreu. Ele provavelmente deve descrever, dar característica dos personagens, né? E ele pode se tornar dissertativo também se o autor assim escolher, se ele quiser uh, dar um ponto de vista a respeito daquele acontecimento ao qual ele escolheu tratar na crônica dele. A notícia, ela pode narrar, ela pode expor, ela pode escrever. Então, a gente percebe como ela se apropria da tipologia para existir, né? O gênero notícia, como ele se apropria dos modelos, das tipologias textuais para poder circular, para poder existir, para poder se formatar. Vamos pensar no debate? O debate, ele reúne duas pessoas ou mais, mas de qualquer maneira ele vai abarcar dois pontos de vista diferentes, pelo menos, pode ser mais, mas pelo menos dois pontos de vista diferentes, né? Então, ele está muito para o campo da dissertação, né? Lembra que eu falei que a dissertação, ela é defender um ponto de vista, um argumento. Mas, muitas vezes, na hora de você defender um argumento, você vai precisar descrever dados. Então, olha aí a tipologia, a descrição envolvida no gênero debate. Então, e assim, o debate ele também tem a característica de ser muito mais oral. Aí, por exemplo, se a gente falar de receita, ou por exemplo, anúncio, esses dois gêneros, receita é um gênero, receita culinária, e anúncio é outro gênero. Eles têm um caráter muito mais injutivo, né? Porque, por exemplo, a receita, ela tem aquela coisa do comando, né? Misture, bata. Então, ela está te orientando, está dizendo como fazer alguma coisa, né? Então, ele tem a receita culinária tem um caráter muito injuntivo. Assim como o anúncio ele te propõe, ele te convida a fazer uma coisa. Então, sei lá, compre, né? Experimente. E o poema? O poema ele pode ser narrativo, pode. Ele pode ser descritivo, né? Um poema onde o autor está descrevendo uma paisagem ou a amada, né? Ou o amado. Então, descrever as características daquela pessoa, né? Por quem se dedica a algum afeto, pode narrar um acontecimento, pode ser injutivo, ele pode te convidar a fazer alguma coisa no poema, né? O poema é bastante livre, ele trata de diversos assuntos, então pode sim abarcar algumas tipologias, né? Os gêneros textuais, eles surgem a partir das necessidades sociais, né?
Por exemplo, hoje a gente sabe que existe já alguns gêneros muito próprios das formas, né, desses suportes novos de comunicação, que são as tecnologias. Então, por exemplo, o e-mail não é como uma carta que se escrevia antigamente, né? Mesmo que você escreva um e-mail pessoal ou um e-mail profissional, não é como aquela carta oficial que existia antigamente, nem uma carta pessoal. É outro modelo, né? Ele está num suporte diferente e esse suporte ele oferece características que acabam mudando o modelo do gênero também, né? Então, a rede social, né? Quando aquela comunicação no WhatsApp, você está no Facebook e tantas outras redes sociais, e-mails aí que você tem, quando você está no YouTube, é, você está lá no perfil de uma pessoa, né? Você está aqui no YouTube e aquela pessoa disse: Olha, por favor, deixa teu joinha, faz um comentário, né? Então, ali também existe uma característica muito própria, né, do comentário antigamente que se existia só, por exemplo, no jornal, né, a opinião do leitor, ou na revista. Quando alguém escreve na rede social, no YouTube, por exemplo, também, ganha uma conotação diferente, o formato também fica diferente. São próximos, entretanto diferentes, né? Então, essa realidade digital, ela acabou gerando necessidades de novos gêneros e eles já estão aí balizados, existindo, já estão concretos, né? Não houve nenhum tipo de estranhamento, né? Só mesmo um abraçar, né? Um acolhimento desses novos gêneros, porque eles faziam parte da nossa necessidade contemporânea de comunicação. Então é importante perceber que os gêneros são inúmeros, diversos, eles são esses modelos de textos que existem dentro dos vários suportes que a gente tem na sociedade. E aí eles se misturam, né? Eles se utilizam das tipologias para se expressar, né? Então, qualquer gênero que você encontrar, um e-mail, um anúncio, um poema, uma reportagem, né, um classificados, a receita culinária, todos esses gêneros textuais, eles vão se utilizar de alguma tipologia para poder organizar a ideia, para poder organizar a comunicação, a mensagem que ele quer passar. Gente, obrigada. Então, hoje a gente conheceu e falou sobre língua e linguagem, que língua é nosso idioma, que é nosso sistema organizado, padronizado da nossa língua, que nos ajuda, né, a transmitir a mensagem, a comunicação que a gente quer fazer. Linguagem são todas as formas que a gente tem para se comunicar, para transmitir essa mensagem. Depois a gente falou sobre as variedades linguísticas, né? Então a gente descobriu que em cada região, de acordo com o tempo, né, os anos, as décadas, os séculos vão passando, e de acordo com a realidade social das pessoas e também a situação, o contexto onde elas estão, existem as variedades linguísticas, né? Elas vão se alterando. Aí a gente consegue aí ser criativo e transformar aí nossa língua, enriquecê-la cada vez mais. E aí, por último, a gente vai para os textos propriamente ditos, quando a gente produz os textos, quando a gente vai também entender, né? Quando a gente pega um suporte, tem um texto lá, a gente precisa entender o que aquela mensagem está querendo dizer para a gente, e a gente entende como elas se encaixam bonitinho com as tipologias textuais, com os gêneros textuais. Então, beijo, obrigada pela companhia, foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre a nossa língua portuguesa.